Então, nós falamos aí que o mol, ele representa uma quantidade, né, que vale 6,02 vezes 10 elevado a 23. Podem ser átomos, moléculas ou qualquer coisa. Mas o que interessa aqui para nós na química são os átomos, né? Esse número ele é conhecido também como o número de Avogadro e atualmente ele está sendo usado no Enem 6 vezes 10 na 23, né? Então, esse número aqui, o Enem utiliza normalmente esse valor. Mas nós vamos usar aqui mais precisamente, né? 6,0210 elevado a 23. Esse número tirado aí do expoente, né? Trabalhando melhor esse número, dá 602 sextilhões. Então, uma quantidade muito grande. Então, vamos supor o seguinte, gente. Um exemplo aí para a gente abordar um pouquinho melhor essa quantidade. Um exemplo 1 aqui. Vamos supor que nós tenhamos um exercício pergunta assim, ó. Quantos gramas existem em 2 mols, o plural de mols, ou pode ser só mol também, depende muito do exercício. Quantos gramas existem em 2 mols de sulfato de cálcio? Tá? Então, olha só um exemplo aqui bem típico desses exercícios. Quantos gramas existem em 2 mols de sulfato de cálcio? Gente, quando a gente vai trabalhar esses exercícios de mol, primeiramente a gente sempre deve ter a fórmula do composto. Sempre vamos ter que ter a fórmula da substância. Nesse caso aqui, esse exemplo não forneceu a fórmula para a gente. Então, nós vamos ter que identificar essa fórmula. Como que a gente faz isso? Aí nós temos que lembrar das funções inorgânicas, né, que a gente viu. Ácido, base, sais, óxidos. Tá? Então, como esse nome aqui, sulfato de cálcio, ele não inicia-se pela palavra ácido, é claro que ele não é um ácido. Ele não tem no seu nome a palavra hidróxido, então não é uma base. Ele não tem no seu nome a palavra óxido, então ele não é um óxido. Então só resta ser um sal. E a gente sabe o seguinte, que toda vez que a gente vai fazer a fórmula de uma substância, nós começamos primeiro pelo cátion, que nesse caso aqui é a substância positiva, que é o cálcio, e depois o sulfato será a substância negativa, que nós chamamos de ânion. E para você saber certinho isso, você precisa olhar para a tabela de cátions e para a tabela de ânions. E o cálcio, ele lá na tabela de cátions, ele é assim, ó, Ca, e a carga aqui em cima dele é 2 mais. Tá? E a hora que você procura o sulfato na tabela de ânions, você vai identificar que o sulfato é o SO4, maiúsculo, né? Sulfato é S maiúsculo, oxigênio maiúsculo, enxofre maiúsculo, oxigênio maiúsculo, e a carga do sulfato é 2 menos. Tá? Então, olha só o que acontece. Como o cátion, cálcio, a carga dele é 2 mais, e o sulfato, a carga dele é 2 menos, nós podemos anular isso aqui, essas cargas. Então, já que nós podemos anular essas cargas, fica simples, né? Você só junta agora o cátion com o ânion e a fórmula final ficará CaSO4. Tá? Então, a fórmula do sulfato de cálcio é CaSO4. Bom, primeiro objetivo,
a gente já tem. É claro que o professor sempre vai deixar a fórmula para vocês, mas normalmente essa fórmula ela não é representada nos exercícios, tá? Então precisa saber essa montagem. Como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente sempre faz em um exercício de mol é achar a massa molecular. O que é a massa molecular? A massa molecular é a massa da molécula. É claro que o sulfato de cálcio não é uma molécula, mas nós a tratamos como se fosse. Ele é um composto iônico, né? E a massa molecular é dada em unidades. Mas para nós aqui vai ter a mesma finalidade, porque a massa molecular é a soma, é a massa de todos os elementos, de todos os átomos constituintes em uma fórmula, em uma molécula. Nesse caso aqui, a definição é válida também. E como o sulfato de cálcio ele é formado por 3 elementos diferentes, ele é formado pelo elemento cálcio, ele é formado pelo elemento enxofre e também pelo elemento oxigênio, nós vamos colocar aí, como a gente viu, cada elemento diferente em uma linha. Então, o cálcio, vamos colocar o cálcio aqui na primeira linha, depois o enxofre na outra linha e o oxigênio na outra linha, tá? Aquela continha que a gente viu na aula passada. Agora nós temos que quantificar cada um deles. Então, olha que o cálcio não tem número embaixo, significa que tem um cálcio somente. O enxofre não tem número embaixo, é um só. E o oxigênio são 4 oxigênios. Então, nós temos um cálcio, um enxofre e 4 oxigênios. E vamos fazer agora as devidas multiplicações. Agora que entra a tabela periódica, né? Se você procurar lá na tabela periódica, você vai encontrar que a massa do cálcio é de 40, já arredondado, né? Valor sempre fixo de 40. A massa do enxofre arredondada, 32. A massa do oxigênio, muito conhecida, todo mundo deve conhecer essa massa fixa, 16. A hora que a gente faz as devidas multiplicações agora, o objetivo nosso é a totalidade, 40 vezes 1, 40, 32 vezes 1, 32, e 16 vezes 4, 64. Tá? Vamos fazer agora a soma de tudo isso. Isso aqui dá 6, 13, é isso? 136 unidades aqui no finalzinho. Tá? Bom, agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos ter agora e identificar a massa molar. Gente, para encontrar a massa molar, é aquilo que a gente viu. A massa molar não precisa fazer conta. Você automaticamente pega o resultado que você encontrou aqui da massa molecular e somente substitui a terminação, porque a massa molar ela é uma unidade, ela é uma medida de massa, é claro, e ela é dada na medida gramas por mol. Então, a gente verifica que a massa molar do sulfato de cálcio é de 136 gramas por mol. Ou seja, cada mol de sulfato de cálcio tem uma massa de 136 gramas. E a terceira continha que nós vamos fazer aqui é uma regra de 3. E essa regra de 3, ela tem um início aqui na massa molar. Como assim? Se a massa molar ela nos dá uma quantidade por mol, e aqui foram dados 2 mols, então a massa molar ela tem como início essa continha que a gente vai usar aí na regra de 3. E diz o seguinte, que 1 mol de sulfato de cálcio pesa ou tem massa 136 gramas. Não é isso o que a massa molar está dizendo? Cada mol tem 136 gramas. Se eu tenho 2 mols,
O exercício aqui me deu a quantidade para eu descobrir de 2 mols. X. Então, regrinha de 3, multiplicamos cruzado, né? Então, ficará 1 vezes x, temos x, que é igual a 136, e multiplica 2. X, que é igual. Então, vamos fazer a continha aqui do lado, né? 136 vezes 2, isso aqui vai dar 12, vai 1, 6, 7 e 2. 272, o quê? Qual resposta que a gente vai ter que colocar aqui no finalzinho? Como o x ele está embaixo de gramas, a nossa resposta, obrigatoriamente, ela tem que ser em gramas. Olha o que o exercício perguntava. Quantos gramas existem em 2 mols? Então, 2 mols de sulfato de cálcio apresentam a massa de 272 gramas. Ok? Gente, esses exercícios de calcular o mol, ele sempre vai seguir esses passos. Primeiro passo, calcular a massa molecular, sempre. Segundo passo, obter a massa molar. E através da massa molar, você chega na regra de 3, no passo final do exercício, que é para a gente fazer isso. Tá? Então, ó, exemplo 2. Então, o nosso exemplo 2 agora, ele diz o seguinte: quantos mols temos em 80 gramas de nitrato de sódio. Tá? Então, olha só, o direcionamento agora do exercício mudou, né? Porque agora não quer saber mais quantos gramas, quer saber quantos mols. Temos em 80 gramas de nitrato de sódio. Agora foi dado a massa em gramas e a gente quer descobrir quantos mols. É o inverso, agora o X só vai mudar de lugar, né? Bom, mas primeiro a gente precisa da fórmula do nitrato de sódio, né? Lembrando que quando o nome está escrito, quem está na frente é o negativo, é o ânion, e depois é o positivo, é o cátion. Então a gente tem que inverter na hora de montar a fórmula. Então o sódio, ele é o cátion, ele é o Na+, e o nitrato é o negativo, ele é o NO3-, certo? Então aqui, como é mais um aqui e menos um aqui, nós podemos anular essas cargas, resultando na fórmula do nitrato de sódio NaNO3. Olha que facinho a fórmula, né? Primeira coisa, então, gente, sempre essa mesma sequência. Massa molecular primeiro, tá? E a massa molecular dada em unidades. É claro que o nitrato de sódio não é uma molécula, é um composto iônico, mas ele é um sal, né? Mas a gente adota aí a mesma postura. Nós verificamos aí que o nitrato de sódio tem 3 elementos diferentes. Quais são eles? O Na, que é o sódio, o nitrogênio e o oxigênio. E a fórmula nos diz que nós temos um sódio somente, ó, não tem número aqui embaixo na fórmula, significa que é 1. Então a gente tem um sódio, um nitrogênio e 3 oxigênios. Então tem um nitrogênio e 3 oxigênios. Vamos ter que fazer a multiplicação agora. Tá? A hora que a gente visualiza na tabela periódica, a gente identifica que o sódio, a massa dele é 23, o nitrogênio sempre 14 e o oxigênio sempre 16. Vamos fazer agora a multiplicação. Isso aqui dá 23, isto aqui dá 14
e isso aqui dá 48, ok? Soma, vamos somar tudo. 8 com 4 dá 12, e 12 com 3 dá 15. 15 vai 1, 2, 3, 4 com 4, 8, 85 unidades, ok? Bom, agora o segundo passo, a gente já sabe disso, é a massa molar. E a massa molar, gente, não precisa fazer conta, né? Muito facinho, se você fez certo a massa molecular, você terá a massa molar, só que devendo colocar no finalzinho gramas por mol. E a nossa última parte aqui do exercício é a famosa regra de 3. E a regra de 3 aqui tem que ser feita de maneira exata, começando pela massa molar. E a massa molar nos diz o quê? O que a massa molar nos diz? Que cada mol de nitrato de sódio tem massa de 85 gramas. E é isso que a gente escreve aqui na regra de 3, ó, o comecinho dela. 1 mol de NaNO3 tem massa de 85 gramas. Isso aqui saiu da onde? Saiu da massa molar. O exercício pergunta quantos mols. Se ele está perguntando quantos mols, o X vai embaixo de mol. E a medida da massa, o exercício deu, ó, 80 gramas. Certo? Olha só o que a gente tem que prestar atenção nesse exercício. Nós temos que prestar atenção que 1 mol representa 85 gramas. O exercício quer saber de 80. 80 é menos que 85. Então, provavelmente, esse exercício ele vai nos dar vírgula. Né? Então, vamos lá. Vamos montar agora o exercício. Né? Multiplica-se cruzado. Então, vai ficar assim, ó, 85 vezes x, que é igual. 80 vezes 1 dá 80. Olha a matemática aqui, ó. Quem está com x vai embaixo. Então vai ficar 80 dividido por 85. Como o menor está em cima, o exercício vai dar 0, 0, duas casas depois da vírgula, 94. 0,94 o quê? O x, como está embaixo de mol, a resposta em mol. Tá? Então, ou seja, 80 gramas de nitrato de sódio tem uma massa, tem uma quantidade em mol de 0,94